Por favor, João. Espera só um pouquinho que tem orador na tribuna. Deputado Bonifácio de Andrade. Senhor presidente e senhores deputados, um tema tão rico, tão importante na nossa história, na nossa vida, como é indiscutivelmente a luta pela igualdade racial, tendo como ponto fundamental os negros do Brasil, os presos do Brasil, de fato desperta grandes emoções, de fato desperta muitas discussões, de fato mostra muitas tendências e realmente revela que isso é muito importante para a comunidade brasileira. Daí é que há esse debate às vezes apaixonado, mas faz parte da importância desse tema. Se o tema não fosse tão importante, não teria provocado um debate e agitações tanto dessa ordem. De modo, senhor presidente, é perfeitamente compreensível o que houve e o que está havendo. Mas o que nós temos que ver nesse instante é a importância do tema, é a importância do negro no Brasil de hoje, no Brasil de ontem e no Brasil do futuro. Quero aqui, senhor presidente, dizer a Vossa Excelência que a história brasileira revela que, em muitos momentos, lideranças significativas da nossa história demonstraram um apoio muito grande à igualdade racial, muito grande ao avanço da negritude no Brasil. Quero aqui, senhor presidente, relembrar, por exemplo, a luta contra navios negreiros, que foi uma luta enorme, porque o negro sofria terrivelmente da África até as nossas terras. Isso em 1850 foi uma vitória graças ao deputado Eusébio Queiroz. Quero relembrar aqui a luta pela lei do ventre livre, que foi outra grande vitória em 1871. Quero relembrar aqui a luta pelos negros sexagenários, que em 1865 conseguiram a sua liberdade. E quero relembrar aqui, indiscutivelmente, a princesa Isabel, que diante do documento que assinou, teve as palavras do barão de Gotegipe, que era um negro, mas que era um barão e uma figura ilustre da vida monárquica, lhe dizendo de uma maneira clara: Vossa Majestade assinou esse documento que é a redenção de uma raça no Brasil, mas representa a queda da monarquia, a queda do trono. São temas que nós devemos aqui relembrar, e ao lado disso dizer que muitos negros trouxeram uma contribuição imensa à história do Brasil. E quero aqui significar de uma maneira muito clara, porque desde a minha juventude muito me impressionou, os versos de Castro Alves, que são a beleza, os versos de Castro Alves, mostrando o drama dos negros do Brasil e a importância que eles revelaram na nossa evolução. Quero relembrar aqui, senhor presidente, Joaquim Nabuco, José Bonifácio Moço, e lembrar também, indiscutível, outros líderes que participaram ativamente em favor da igualdade racial. Mas nós falávamos, senhor presidente, nessa hora, em que eu também represento não só o meu partido, mas também uns jovens do Tucana Afro, que é um esforço interessante em favor da igualdade racial, e prestar minhas homenagens à desembargadora Luísa Linda, que em palavras aqui tão eloquentes, revelou as demonstrações inequívocas da luta pela igualdade social na área dos reis. Mas quero aqui, senhor presidente, no final das minhas palavras, relembrar a primeira figura de liderança brasileira que se colocou ao lado dos negros, José Bonifácio de Andrade e Silva, que foi perseguido, foi exilado, porque lutando a favor dos negros e a favor dos índios, em 1823, não pôde continuar na Assembleia Nacional e foi mandado para o exílio pelas suas ideias e, sobretudo, pela sua firmeza em favor da igualdade racial, da igualdade dos homens. Vou ler aqui, senhor presidente, as palavras finais da representação que José Bonifácio encaminhou à Assembleia em 1823. Ele, então, que combatia muito os traficantes negreiros, aqueles que traziam da velha África, pessoas para serem aqui escravas do Brasil. As palavras de José Bonifácio são assim: E vós, traficantes da carne humana, vós, senhores injustos e cruéis, ouvi com rubor e arrependimento, se não tendes pátria. A voz imperiosa da consciência e os altos brados da impaciência da humanidade. Aliás, mais cedo talvez do que pensais,
tereis que sofrer terrivelmente a vossa voluntária cegueira e ambição, pois o castigo da divindade é tardio às vezes, mas nunca falha. Igual de vós irá ser tão obstinado e ignorante que não sinta o cativeiro perpétuo, não somente contrário à religião e à ação política, mas também contrário aos futuros da nossa pátria. E termina assim José Bonifácio: generosos cidadãos do Brasil, que amais a vossa pátria, sabei que sem a abolição total do infame tráfico de escravos da África e sem emancipação sucessiva dos atuais cativos, nunca o Brasil firmará sua independência nacional e segurará e defenderá a sua liberal Constituição. Nunca aperfeiçoará as raças existentes e nunca formará como imperioso dever um exército brioso e uma marinha florescente. Sem liberdade individual não pode haver civilização, nem sólida riqueza. Não pode haver moralidade e justiça. Sem essas filhas do céu, não pode haver brilho, força e poder entre as nações, pois que nos negros está uma das grandes forças que esse país há de buscar para alcançar o seu futuro. Essas palavras, senhor presidente, de José Bonifácio, em 1823, revelam que desde o início da vida deste país, a luta contra a desigualdade social, a luta contra o racismo, constitui por parte de alguns homens públicos uma das mais efervescentes teses nas suas campanhas, nos seus posicionamentos e nos seus esforços de ação social. José Bonifácio, em 1823, começa assim, com um documento que mandou à Assembleia Constituinte, a primeira demonstração de um esforço em favor da vitória da igualdade social, que hoje nós ainda estamos longe de consegui-la, mas que poderemos realmente concretizá-la, sobretudo, se levarmos para a universidade, para as diversas escolas, para os diversos setores de ensinamento, a presença da raça negra dos negros, que iguais aos brancos, que iguais aos índios, ali podem buscar, de fato, os ensinamentos e os meios para cada vez mais prestar serviço no nosso Brasil. Termino as minhas palavras, senhor presidente, dizendo a Vossa Excelência que esta reunião era muito significativa e que há necessidade no nosso país de se estabelecer uma política de igualdade social. Mas uma política de igualdade social que contenha, de fato, alvos concretos, alvos objetivos e que possa, dia a dia, mostrar a importância do negro, não só individualmente, mas, sobretudo, na grande contribuição que vem dando à história do Brasil e a todos nós, porque todos nós somos irmãos. E viva os negros! E viva o Brasil dos negros! Obrigado, deputado Bonifácio. Nós estamos dando uma dinâmica agora, está sendo mais rápido. Daqui a pouco nós vamos fazer. Nós queremos dar a palavra ao deputado. Quer falar, deputado do CT1? Presidente, só para informar que nós vamos entrar com uma ação judicial através da Procuradoria.